Graça e paz, amados. Que as ricas misericórdias do Senhor estejam sobre cada um que está nos assistindo nesse momento aqui pelo nosso canal Aviva. Depois de algum tempo sem gravar nenhum vídeo, aqui estamos de volta, pela graça do Senhor, porque antes queimaram todos os nossos aparelhos e houve assim, então, um tempo que nós ficamos afastados aqui do nosso canal, sem estarmos comunicando a palavra através de vídeos, mas foi um tempo maravilhoso que tivemos para estar reabastecendo as nossas baterias e estar assim recarregando, né, a bateria espiritual, de buscar a palavra, de estar em contato com o Senhor. E graças ao Senhor que hoje estamos aqui de volta. E sempre o que nos traz de volta é uma urgência de Deus. E temos visto assim uma urgência em várias coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo. Amados, eu tenho 37 anos de convertida. E eu peguei um evangelho com muita essência. Eu venho de um tempo em que a doutrina dos apóstolos era o que regia a nossa comunidade. E venho de um tempo em que a palavra do Senhor é a regra de vida. Eu aprendi que a palavra de Deus é única. É o único livro que você toca o autor. Você pega a palavra de Deus, você pega o autor. Você está em contato com o autor, você pode apalpar nele. Então não é todo livro que você ama, que você lê. Nossa, eu queria tanto conhecer esse autor. Louvado seja Deus, que somos pessoas da Bíblia. E que não só tocamos o autor, mas que o autor fez habitação em cada um de nós. Então, estar de volta é para dizer a essa nova geração que nós crescemos ouvindo o Senhor dizer que levantaria uma igreja de dentro da igreja. Que o Brasil seria celeiro de missionário para o mundo. Crescemos espiritualmente ouvindo o Senhor dizer que usaria o Brasil para tocar nações. E temos visto o Brasil tocar nações, sim, mas com noticiário apocalíptico de dengue, de zika vírus, de enfermidades, de carnaval, de músicas imorais, de obreiros que caem, de cantores que se vendem, e o nosso coração estremece. E eu estou aqui de volta para dizer à pessoa que cada um que está atrás, né, dessas câmeras, e dizer que o que eu vou dizer aqui hoje eu estou muito livre no espírito. Foi uma semana, eu acredito que grandes hinos foram escritos em momentos de grandes tribulações. E acredito também que muitas mensagens foram escritas, poemas escritos em momentos que a pessoa estava mesmo com grandes problemas. E essa é uma semana em que eu tive que respirar fundo e dizer: Senhor, não me importa, eu tenho que falar. Sabe quando você acha que assim, porque já está completando 60 anos, você pensa assim: nossa, posso me aposentar agora? E o Senhor fala: não, está apenas começando. E foi uma semana de enfermidade na família, de hospital, de sentença de morte dos médicos, não é? E o Espírito Santo dizia: eu não estou dando sentença de morte, estou gerando vida. E não celebre morte, mas cultue, celebre a vida.
E eu estou aqui hoje, essa palavra ela é muito dura. Não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que eu vou adquirir mais amigos. Não é uma mensagem que eu vou ser popular nas igrejas. Mas é uma palavra que vai me fazer ainda mais popular no céu. Eu sei que os anjos vão dizer, Senhor, ela não teve medo, ela entregou a mensagem. E quanto mais sentenças de morte o médico me dá, eu sei que o tempo que eu tiver, só o Senhor pode pôr ponto final na minha história. Então, enquanto eu respirar, será nele, por ele e para ele. Então, não quero que vocês pensem que eu me sinto muito santa, mais santa que outros. Eu sei que eu não sou tão santa quanto deveria ser, mas eu estou buscando. E não estou dirigindo essa palavra a uma pessoa determinada, mas essa palavra que o Espírito Santo trouxe. Eu chorei muito, eu curvei a cabeça e disse, Senhor, porque aí o Senhor tira as escamas do seu rosto, dos seus olhos, tira o véu do seu rosto e diz, assim está a minha igreja, assim está a minha amada. E é preciso que toques a trombeta mais uma vez, para que ela seja sacudida, seja abalada. E como sempre, até o meu filho diz, mamãe, as suas pregações, a senhora põe nomes muito estranhos, que não são assim, populares, que as pessoas entendam. E mais uma vai, né? Quando eu preguei sobre o diotrefismo espiritual, que essa palavra está no nosso canal no YouTube, e ele disse, o que é isso, diotrefismo? Eu falei, mais uma enfermidade que tem tocado a casa de Deus. Então, amados, não é o nome que eu quero, mas é o nome que às vezes o Espírito me dá. E ontem eu estava ali, em mais um momento assim, no quarto. Esses dias tenho estado muito no quarto. O meu quarto tem sido um quarto de oração. Até saiu um filme que eu ainda não pude assistir, chamado Quarto de Guerra. E esse filme, ele é um filme que fala de batalha espiritual. E nós temos visto que muitas pessoas têm feito dos seus quartos de guerra, onde tem travado grandes batalhas. E para mim não tem sido diferente. Então, amados, foi lá nesse quarto de guerra que eu recebi mais uma palavra do Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês, que vocês possam estar orando sobre essa palavra, compartilhando. O compartilhar é muito importante, não só para você assistir, mas compartilhe com outras pessoas, porque realmente é uma palavra do Senhor para a sua vida, e eu tenho certeza que vai identificar com muitas pessoas que são pessoas que oram pela causa do Senhor. Então, quero compartilhar com você. O título que o Senhor deu a essa palavra é o simonismo na casa de Deus. E aí você vai falar, que doença é essa? A geração mais antiga tem estranhado tantos nomes hoje, né? Ontem me mandaram um vídeo de uma senhora que teve que lavar a casa dela todinha, as roupas de cama, porque falaram para ela que o pendrive não estava tocando porque estava com vírus. E ela pensou que era uma doença que saiu do pendrive e foi até no médico porque ela já estava até sentindo mal. Então, uma senhorinha bem, né, antiga. E os nomes hoje é muito estranho para nossa geração passada. E então, o simonismo na casa de Deus.
eu quero estar compartilhando e não inventei nada, está aqui na palavra de Deus. E é um alerta, é mais uma trombeta de Deus, mais um alarido de Deus nesse santo monte chamado igreja. Então está no livro de Atos, capítulo 8, e você vai descobrir o que é o simonismo. Que doença é essa? Ela está mais dentro da igreja do que estamos pensando. Ela é mais moderna e mais antiga do que pensamos. E tem contaminado o corpo de Cristo, tem contaminado os altares, tem contaminado cantores, tem contaminado pastores, tem contaminado profetas. E tem feito um estrago na casa de Deus, no santuário de Deus. Tem sujado, manchado as vestes da noiva do Senhor. Então venha comigo, abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Atos, capítulo 8, que diz o seguinte: entretanto, naqueles dias que se tinham dispersado, iam por toda parte levando as boas novas do Senhor. Foi assim que Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a anunciar a Cristo à população. Gosto dessa palavra, anunciar a Cristo. Porque hoje a gente está pior do que uma empresa de propaganda anunciando os seus produtos, né? Tem pregadores que vão para a televisão, pedem dinheiro para que as pessoas mandem dinheiro para mantê-lo no ar, e ele passa 15 até mais minutos falando dos seus livros, falando dos produtos que ele fabrica, falando de tudo isso. Mas aqui está um homem que começou a anunciar a Cristo, não os seus produtos, à população. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia, e unânimes o escutavam, vendo os sinais que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus. Também é tremendo isso. Dando grandes gritos foram curados, também inúmeros paralíticos e aleijados. E era grande a alegria da cidade, quer dizer, um grande avivamento, um grande poder, demônios saindo das pessoas, possessos sendo curados, aleijados, várias espécies de enfermidades, pessoas se alegrando em Deus. Um avivamento chegou à cidade de Samaria. E diz, grande era a alegria da cidade. Mas na cidade estava morando um homem chamado Simão. Ele praticava a feitiçaria e fascinava a população de Samaria com o que ele fazia. E ele se fazia de importante. Eu gostaria que você fosse notando cada frase, cada palavra que é pronunciada pelo Espírito Santo. Ele praticava feitiçaria, ele fascinava a população de Samaria, ele se fazia de importante e todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos. E este homem é a força de Deus, chamada a grande força. Pensa como que tratavam esse homem. A grande força chegou, quer dizer, um Superman daquela época, né? E davam ouvidos a ele, porque desde muito tempo os fascinava com suas feitiçarias. E depois, porém, passaram a crer na pregação de Filipe sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Sabe o que eu fico impressionada? Quando um apóstolo de Deus se levanta, quando um apóstolo de Deus se levanta no poder do Espírito, não tem feitiçaria, não tem grande homem, não tem Superman, não tem o incrível Hulk, não tem ninguém na cidade que pode contra a palavra de Deus. Amém, amados?
porque tem se levantado muitos apóstolos. E a nossa pergunta é: os cegos estão enxergando, paralíticos estão andando, porque quando um homem de Deus chega na cidade, ela é revolucionada. Quando alguém poderoso no espírito entra pelas portas de uma cidade, amados, algo tem que acontecer. A cidade não pode continuar sendo a mesma. E aqui diz que esse homem impressionava, ele era chamado a grande força. Pensa. E eles estavam fascinados há muito tempo por suas feitiçarias. Depois, porém, passaram a crer na pregação de Filipe sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E homens e mulheres se deixaram batizar. Também Simão abraçou a fé e fez-se batizar e tornou-se adepto de Filipe, porque ficou fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Eu quero dar uma breve pausa aqui. Diz: também Simão abraçou a fé, fez-se batizar, deixou-se batizar e tornou-se adepto de Filipe. Começou algo já errado. Amados, a pior coisa que pode acontecer é o que está acontecendo hoje. As pessoas são adeptas não ao evangelho que as transforma. Se uma pessoa prega numa ousadia e num poder, a tendência das pessoas é se apegar a quem está pregando. É o pior erro que um líder pode cometer é deixar que a congregação seja adepta dele, do poder de Deus que está sobre ele. Os líderes de hoje precisam aprender que a igreja não é dele. O evangelho não é dele. Esse nome que você pôs para identificar o lugar onde você prega é insignificante perto de a igreja de Jesus Cristo. Então, se eu levanto uma congregação e vou tomar conta de uma igreja, as ovelhas não são minhas. As ovelhas não me pertencem. As ovelhas não pode ter carimbo meu. Não pode usar uma pulseira com o nome da congregação onde eu dirijo. Então algo começou errado. Aquele homem ficou impressionado com o poder que emanava de Filipe. E era poder mesmo. Nós sabemos que esse jovem pregador, talvez pudesse não ser tão jovem em idade, mas jovem naquilo que Deus o estava levantando. A igreja estava começando. Jovem naquilo que ele estava anunciando. Então, a primeira coisa, adentrou uma cidade anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Não se esqueça disso. E agora estava um homem feiticeiro que controlava uma cidade inteira, era chamado de o incrível Simão. Simão, o mago. E aqui diz que ele os manipulava como se fossem marionetes, com o poder da sua força. Satanás não tem poder, autoridade de Deus, mas ele tem força. E olha que esse homem era chamado de a grande força. Mas chegou alguém agora com uma força maior, um poder maior, que era o Espírito Santo de Deus. E esse faz toda a diferença. E aqui diz que ele ficou fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. A igreja moderna está atacada com esse simonismo. Essa palavra não havia visto antes,
vem do nome de Simão. Quer dizer, aquele que se apega a homens. Aquele que fica maravilhado pelo poder que está naquela igreja. Mas ele não associa o poder, os milagres, a potência de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Mas ele associa aquela pessoa que está pregando. Às vezes tem pessoas na televisão, passam alguns programas, raramente, às vezes, quando eu estou assistindo um jornal, passa alguma propaganda, porque, sinceramente, amados, eu não consigo assistir programas evangélicos na televisão brasileira e em nenhuma outra. Pode ser que você até se escandalize que eu esteja falando isso, porque, sabe, mas 99 dos programas que passam na televisão são apenas showmans, que querem mostrar poder humano. É quase um Simão o mago, que controla as pessoas com a sua força, com a sua magia, tem espírito de persuasão e querem manipular pessoas com supostos milagres. E acabam, sabe, fazendo o quê? Arrumando adeptos para si próprios e não convertidos a Jesus Cristo, o Senhor. Então, às vezes você vê as pessoas querendo tocar na roupa daquele apóstolo, daquela pessoa que está pregando. Deixa eu dizer a você que é crente, mas não tem uma patente eclesiástica, você é uma pessoa que frequenta a igreja. Deixa eu te dizer, não faça isso. Não seja adepto de pessoas. Não fique querendo tocar em cantores. Aquele cantor, aquela cantora. Não, amados. Deixa eu dizer uma coisa. Não faça isso com o Espírito Santo de Deus. É um tapa na cara de Deus quando nós buscamos associar ao milagre que Deus fez a nossa vida a alguém. O pregador nada mais é do que um vaso. O pregador nada mais é do que alguém que ele usa para tocar a pessoa. Nós não podemos colocar estrelismo nas pessoas. As pessoas hoje querem tirar selfie, né? Vamos tirar uma selfie com o pregador fulano. Eu vou tocar na roupa dele. Eu estive pregando no Rio de Janeiro. As pessoas queriam me tocar. Enquanto eu estava pregando, não sei como, conseguiram colocar fotos minhas lá fora já em papel. Não sei como funciona essa máquina de levantar ídolos. Uma fábrica de ídolos. E as pessoas fazendo fila, meu marido foi ver para que era aquela fila. E era pessoas. Uma moça disse, consegui, peguei a última foto da irmã Elizabeth. E meu marido ficou assustado. E ele disse, será mesmo essa mulher que eu durmo com ela todos os dias? Porque eu estou vendo tanto poder, tanta coisa. E, amados, os próprios crentes estão fabricando ídolos. Pelo amor de Jesus Cristo, comece a rever. Por que você está numa igreja? É pelo o nome da denominação que é bonito? É por causa do apóstolo que prega aí, o pastor, o bispo? Não é? Deixa eu te dizer, amados, pastores, bispos, apóstolos são apenas pessoas usadas pelo Senhor. Se o Senhor os parar de usar, olha, é apenas um pedacinho de papel desse, que se o Senhor quiser colocar de lado, Ele coloca. Somos apenas isso na presença de Deus. E aqui diz que esse homem ficou fascinado com os grandes milagres. Fascinação não pode se tornar o sinônimo de uma conversão genuína. Eu tive uma fascinação pelo Evangelho. Fascinação passa, amados. Paixão passa. Mas temos que estar embriagados
pela palavra do Senhor, pela causa do Senhor, pela pessoa do Senhor, sabe? E aqui diz, agora vem o ataque desse vírus. Diz, e os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro, que também era chamado de Simão. Glória a Deus! Um Simão que conheceu Jesus e o tocou de verdade, e um Simão que ficou apenas embriagado pelos milagres do Senhor. Foi para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes de Samaria para que recebessem o Espírito Santo de Deus. Pois ainda o Espírito não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome de Jesus Cristo. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. E Simão viu que este outro Simão viu que o Espírito Santo era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Agora vem a doença chamada simonismo. Agora você vai perceber